Olá, eu sou Gabriel Ricardo, aqui do Farol da Liberdade, em mais um devocional. Bom dia! Essa semana os devocionais terão uma linha diferente. Nós vamos aproximar literatura da Bíblia Sagrada. E hoje, o primeiro livro que nós falaremos a respeito é A Revolução dos Bichos e a Bíblia. Olá, bom dia! Mais um devocional. Incentivando que você se inscreva por aqui, dê um like aqui no vídeo e se aproxime daqui dos nossos devocionais diários todos os dias às 6 da manhã. Não precisa acordar tão cedo, pode acordar no teu horário normal e aí você conseguir assistir aqui no seu horário habitual dos seus devocionais. Incentivo que você os faça. Se você quiser ter mais material dentro da linha devocional, aqui no canal nós já temos 40 devocionais gravados. Então você tem mais de um mês para acompanhar todo dia, sem falhar, um tema diferente, uma passagem bíblica diferente, de aplicações diretas na vida. E essa é a nossa linha. Essa semana eu pensei em trazer para vocês uma linha um pouco distinta. Aproximar literatura, aproximar livros clássicos, fábulas, romances, da Bíblia, de textos bíblicos que têm paralelos, às vezes não paralelos perfeitos, mas na maioria dos casos, paralelos complementares. Então, logo pela manhã, você é incentivado tanto a ler literatura, quanto a ler Bíblia e construir teu repertório. Sugiro que você pegue seu cafezinho aí e tome para que conversemos juntos aqui pela manhã. O texto de hoje que leremos na Bíblia é o texto de 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 aqui na Bíblia. Independente da sua versão, independente da sua fé. Se você é ortodoxo, católico, protestante, não importa. 1 Samuel 8 diz assim: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar as armas de guerra e equipamentos para que seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular seus servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não,
Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Essa aqui é a palavra do Senhor, 1 Samuel 8. Recomendo que você leia depois com mais atenção, lendo cada ponto, fazendo suas anotações, para que esse devocional, através da sua escrita, de esquemas que você pode construir, desenhos, que você se lembre dessa passagem no futuro. E aqui o povo pede por um rei. A nação de Israel, o povo hebreu pede por um rei, durante o capítulo 8. O povo pede para Samuel que lhes dê um rei para governá-los como as outras nações. Era uma espécie de modismo a monarquia. Até então o povo hebreu era governado no sistema de juízes. E Deus era o verdadeiro líder de todos os legisladores. Era o verdadeiro líder da nação de Israel. Porém o povo ali estava insatisfeito e queria um rei humano que pudesse liderá-los em suas batalhas, que pudesse governar sobre eles. E Deus, através de Samuel, ouvindo as demandas do povo, ouve o pedido do povo e instrui Samuel que alerte eles acerca do que estava por vir, acerca dos perigos à frente, o perigo de se ter um rei humano. E aqui é dito na narrativa que eles vão pegar os seus filhos, colocar para lutar suas guerras. Vai colocar suas filhas para trabalhar para eles. Vai pegar os seus servos. Tudo será agora não mais seu, mas desse rei que você mesmo escolheu. Ele vai tomar o melhor das suas terras, o melhor da sua plantação, o melhor das suas azeitonas, o melhor das suas uvas para si. E vai te tomar, vai roubar isso de você. E Deus permite que o povo tenha esse rei, falando das consequências. E que no futuro, certamente o povo hebreu clamaria por alívio da opressão desse rei que eles mesmos escolheram. E isso me lembra muito a Revolução dos Bichos, Animal Farm, aquele livro de George Orwell, que fala da fazenda do Sr. Jones e os animais se rebelam contra a tirania do Sr. Jones e contra os humanos que vêm para tentar fazer uma contra-revolução ali na fazenda. E os animais buscam desenvolver uma sociedade justa, onde os direitos são iguais, uma sociedade igualitária, onde todos os animais estão sob o mesmo senso de responsabilidades e igualdade. Não há nenhum animal acima do outro, como haviam os humanos que os oprimiam. E ali tudo começa com a liderança dos porcos, Napoleão e Bola de Neve. E havia claramente a promessa de que todos os animais trabalhariam para o bem comum e que teriam também liberdade. Eles trabalhariam menos do que trabalhavam para o Sr. Jones, que era o humano. A nossa liderança agora é animal, a gente da gente. E aí vai passando. E Napoleão assume o poder num golpe. Você pode ler o livro depois, tem até um desenho que você pode apresentar para os seus filhos, contando essa historinha. Mas leia o livro, ele é um livro bem curtinho, uma fábula. Napoleão assume o poder e ali ele gradualmente vai se tornando mais tirano do que era o Sr. Jones. E quando os animais percebem que estão dominados pelos porcos, é tarde demais. Que esse novo regime, sob o senhorio dos próprios animais, é mais opressor do que o regime anterior. E aí tem uma frase clássica dentro desse livro, que é escrita sobre o curral, de que todos os animais são iguais, mas alguns
são mais iguais do que os outros. Captura toda a ironia dessa revolução pedida pelos animais, que eles lutaram para obter. Os líderes que deveriam libertá-los da opressão se tornam os tiranos. E em ambos casos havia um desejo por uma nova liderança. O povo de Israel, completamente insatisfeito com o modelo de juízes, onde o grande legislador, na verdade, era Deus, deseja um rei humano que os governe, que os lidere nas batalhas que eles combatiam. Eles querem algo distinto, diferente de tudo que havia até ali, buscando uma nova liderança que vai trazer para eles segurança, prosperidade, plenitude de um rei bonitão como Saul se tornou na sequência. Uma figura popular, desejável. Na Revolução dos Bichos, os animais estão insatisfeitos com a tirania humana e se rebelam. E aí, tendo ali a sua nova liderança instituída pelo meio deles, acreditando que, através dessa nova liderança, os porcos trarão liberdade e igualdade. Também fala-se da opressão em ambos os casos. Deus alerta claramente: o rei vai tomar seus filhos, suas colheitas, vai fazer deles servos, vai tomar também seus servos, vai tomar suas filhas. O povo buscando por um rei vai acabando ali, se torna mais oprimido do que o povo sob o governo do próprio Senhor. E na Revolução dos Bichos é parecido, os animais esperavam um sistema igualitário. Descobrem que os porcos se tornaram mais corruptos que os opressores que eles tinham anteriormente, os humanos, desfrutando de privilégios do leite, das maçãs, escravizando todos os outros animais nesse meio tempo. Pois bem, isso lembra muito uma outra narrativa também de um grande escritor, Viktor Frankl, que fala da experiência dele no campo de concentração. Ele ficou preso, ele já era um psiquiatra à época, e assim que ele sai do campo de concentração, ele desenvolve um campo de estudo chamado logoterapia, que hoje é uma ferramenta que os psicólogos usam. E ele conta da experiência no campo de concentração e fala a respeito de outros prisioneiros que também eram judeus, mas que pelos outros judeus eram chamados de capos. O que eram os capos? Eram prisioneiros geralmente mais brucutus, mais fortes do que a média dos outros prisioneiros, que agrediam os outros prisioneiros mais do que os guardas nazistas. Eles eram mais opressores do que aqueles que tinham aprisionado os judeus. E é o mesmíssimo caso. Os porcos criam a revolução e depois dominam os animais com um pulso mais firme, mais duro do que os humanos o faziam outrora. E há essa ilusão da escolha do próprio destino, tanto por parte dos humanos quanto por parte dos animais. O povo hebreu acreditava que, escolhendo um rei, estariam assumindo o controle do seu destino. Eles seriam autônomos de fato. E ignoram os avisos do Senhor. E são controlados e dominados por reis. Reis muitas vezes ruins que vieram na sequência. Às vezes a gente pensa em reis mais gente boa, tipo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, talvez Salomão. Mas todo mundo que veio ali na sequência, nós tivemos reis complicados na narrativa bíblica. E também os animais acreditavam que, ao alcançar a sua revolução, a liberação da opressão humana, teriam verdadeira liberdade. Só que a revolução deles os prende num ciclo de opressão, de discurso, de propaganda,
onde eles só têm que trabalhar mais do que eles trabalhavam anteriormente. Mas agora tá tudo bem, porque você está trabalhando por você mesmo. E não por aqueles humanos malditos. Onde essa liderança, apesar de estar sendo mais duro por agora, ela não é tão ruim quanto a anterior. E aí havia um propagandista por lá, o Garganta, que era um militante, um propagandista do Partido dos Porcos, que falava com os outros animais e os convencia de que não era tão ruim assim. Ainda a noção de clamor por alívio, que é claro que Deus diz, olha, vocês vão clamar por alívio desse mesmo rei que vocês escolheram e ele não vai ouvir vocês. O poder que vocês tanto desejavam por parte desse monarca vai ser a fonte da sua própria destruição e do seu sofrimento. Os animais, na Revolução dos Bichos, olham para os porcos e olham para os humanos e eles são indistinguíveis. São a mesma coisa. Caíram na mesma opressão, só que por mãos distintas. E ali, quando eles tentam protestar, eles são dominados pelos cachorros que já foram adestrados pelos porcos. E no final do livro, muda-se até o nome da fazenda. Ela deixa de ser Fazenda dos Bichos, né, da Revolução dos Bichos, e se torna a Fazenda dos Animais, como era anteriormente na época do Sr. Jones. Esse é o destino final da Revolução dos Bichos. Desculpe pelo spoiler. É uma fábula muito conhecida, um livro bem curtinho que você senta e lê em pouquíssimo tempo. O que nós conseguimos capturar de ambas histórias, tanto de Samuel 8, quanto da Revolução dos Bichos? Primeiro de tudo, cuidado com o que você pede. Por diversas vezes, o povo hebreu e os animais na fazenda desejavam por uma mudança rápida, visível, que os tornasse semelhantes, no caso do povo hebreu, a outras nações. Dos animais que fossem tirados da sua opressão e de todos os problemas que eles ali enfrentavam. Soluções imediatas. Transferindo confiança da ordem estabelecida em líderes humanos ou do próprio Deus, a verdade absoluta, acreditando que uma vez que o governo é trocado de mãos, as coisas se resolvem magicamente. E assim como aqui em Samuel e na Revolução dos Bichos, isso leva geralmente a mais dor e mais frustração. Essa é a marca das revoluções ao longo da história, principalmente se nós analisamos da Revolução Francesa para cá. E acima de tudo, quando nós analisamos essa história, que nós devemos confiar mais em Deus do que em qualquer outro ser humano. Tanto o povo hebreu quanto os animais da Revolução cometem um erro terrível. Depositam a sua confiança em líderes imediatos. No caso do povo hebreu humano, no caso dos animais, os porcos. Esquecendo-se da verdadeira liderança, dos animais de um ideal de líder e dos seres humanos do próprio Deus, da verdade absoluta. Quando nós colocamos a nossa esperança sob lideranças humanas, seres humanos que são falíveis, que têm suas paixões e suas inclinações, nós sempre estaremos ali no risco, na borda de nos decepcionar. Deus nos chama para que confiemos nele e nele somente, que é justo. Deus é incorruptível, diferente dos outros seres humanos. Nós passamos nos últimos anos, grosso modo aí a última década, desde a eleição da Dilma contra o Aécio, por um processo significativo de dualidade, onde a conversa de esquerda e direita
não é levada a sério necessariamente pelos nossos governantes. Ela é simplesmente um apito de cachorro para que militâncias briguem entre si, não olhando para o problema principal, que é o sistema como um todo, que só pode ser mudado com o povo centrado em Deus, ou, se você é ateu, numa verdade externa ao cenário imediato estabelecido. Um povo que olha para outro lugar, para o seu verdadeiro potencial, e não para o cenário estabelecido e na mão de quem está a canetinha de presidente da República. Não, nada disso importa. Se não houver uma mudança profunda de coração nos indivíduos que fazem parte aqui da nossa nação e que ditam os rumos dessa nação, nada poderá ser feito. Deus adverte o povo hebreu das consequências de se ter um rei. Eles ignoram. Na nossa vida, Deus nos oferece sabedoria, discernimento através da sua palavra. E cabe a nós ouvirmos esse Deus, abrirmos a nossa percepção e os nossos sentidos para discernirmos a realidade e o que está aqui dentro desse manual, como podemos aplicar isso em nosso dia a dia, em nossa vida prática. Antes de tomar qualquer decisão, precisamos buscar o que é a verdadeira vontade de Deus, direção de Deus, para não acabarmos nessa mesma situação de plena opressão, em ambos casos, tanto do povo hebreu quanto dos animais, ou de só desapontamento. Eu fui traído, determinado político me traiu, o maior traidor. A gente faz um programa aqui, o QI 83, você pode assistir depois desse vídeo. E a gente fez uma pergunta para o pessoal aqui na cidade de Osasco. Quem foi o maior, ou seja, o melhor brasileiro de todos os tempos e o pior? E muita gente falava a respeito do Lula como pior. E aqui eu não estou para falar mal, tá, de nenhum líder político, mas o que o povo disse nas ruas era que ele era um grande traidor. Ou seja, ele prometeu coisas e não nos entregou. Mesma coisa aconteceu com o povo falando a respeito do Bolsonaro, que ele era um traidor. E desapontamento faz parte. Mas o desapontamento aponta não para o líder que você selecionou, aponta para o seu coração, para onde estão as suas paixões. Ouça, escute, preste atenção no que eu estou falando. O erro não parte de quem você escolheu, parte do seu próprio coração, das suas expectativas. Há o tempo todo dentro das demandas da sociedade, das esferas de poder, um perigo de corrupção. Tanto em Samuel quanto na Revolução dos Bichos, o poder humano e o poder animal se corrompe e se volta contra aqueles a quem eles deveriam proteger e não explorar, e não tratar aqueles animais ou as pessoas como gado. Não. Quando líderes dentro de sistemas ou governos, estados, se afastam de princípios últimos de justiça, como o próprio governo de Deus, eles vão abusar do seu poder. Eles vão defender seus próprios interesses. Isso é inevitável. Por isso, você deve orar para que nossos líderes façam governos de acordo com a vontade do Senhor e permaneça atento. Permaneça atento se eles estão ainda na vereda da verdade, se eles ainda são guiados pela justiça. Veja suas ações, julgue-os pelos seus frutos e observe.
A Bíblia, em 1 Samuel 8, nos traz esse alerta. E a Revolução dos Bichos de Orwell apontam para visões complementares de um mesmíssimo problema. Portanto, aplique na sua vida. Existe alguma área da sua vida hoje onde você busca soluções rápidas? Ou trocar de mão o poder para que isso seja resolvido, sem que você confie no autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo? Como que você consegue, através da leitura, através de devocionais, através da oração, ter mais discernimento para que você tome decisões cruciais dentro do seu dia a dia, ouvindo sempre a voz de Deus, ao invés de seguir seus desejos, suas paixões ou pressões do exterior? Como você pode melhorar nesse sentido? E ainda, o que você pode aprender sobre verdadeira liderança e poder? O que você consegue observar dentro desse texto e dentro do Revolução dos Bichos de Orwell? Como que você evitaria cair nessas mesmas armadilhas? Uma revolução para destituir o poder de tiranos, ou desejar por um modismo, por um governo que não parta do Senhor, mas que parta de alguma figura que às vezes aponta para o Senhor, que às vezes usa o nome de Deus, mas que na verdade é um lobo em pele de cordeiro. Pense nisso. Tenha discernimento hoje. A minha proposta é que você leia tanto esse texto quanto o livro de Orwell. Compre aí, ou não sei. Tem N maneiras de chegar nessa obra. Chegue, leia. Aprofunde-se. Tenha mais conhecimento. Construa um repertório cultural vasto que te dará mecanismos de interpretar a realidade com mais clareza. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pelos meios de graça de aproximarmos coisas tão distintas, a literatura comum, produzida por homens, e a sua santa palavra. Que esses paralelos, Senhor, nos alertem acerca das nossas próprias paixões, das nossas próprias inclinações e das nossas vontades e anseios de resolver problemas que deveriam ser resolvidos somente de acordo com os seus preceitos e não com os nossos. Livra-nos, inclusive, das nossas próprias inclinações e desejos. Que tenhamos cuidado ao pedir, porque pode se realizar. E muitas vezes o Senhor não atende às nossas orações porque pedimos mal. Porque se tivéssemos acesso ao que pedimos, faríamos maldade, Senhor. E obrigado por isso. Obrigado por prover, Senhor, somente o que nos edifica e o que nos torna mais parecidos e conformados à imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, segue nos abençoando e nos abençoando com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmão, vá para o seu dia em paz, refletindo acerca dessa mensagem. E essa semana vai ser só assim. O primeiro foi a Evolução dos Bichos e a Bíblia. E amanhã teremos um outro devocional diferente. Nos vemos lá. Abraço.